Júlio e Juliana, amigos meus. Tem uma história interessante com eles. É uma história triste, mas ao mesmo tempo uma história interessante que, para mim, eu não julgo como se fosse uma tristeza. Eu acho que foi uma passagem até bem interessante. A Juliana morava aqui que eu digo na mesma cidade que eu, e Júlio morava em Portugal, mas Júlio já tinha percorrido o mundo. Ele tinha um lado espiritual muito bacana, sabe? Ele era muito evoluído, muito evoluído. Juliana era mais retraída, mais família, morava com a mãe. Uma determinada época, a mãe adoeceu, até fui eu quem prestei muita ajuda para ela, leva, traz, algumas internações. Quando chegou mais para o final da situação, assim, que a situação se agravou mesmo, os médicos chamaram a Juliana um dia e disseram para ela: Juliana, eu vou ser sincero com você, a gente vai começar a partir para um tratamento mais paliativo. E depois desse estágio nós vamos passar a sedar a tua mãe para que ela não venha sofrer, para que ela tenha um final tranquilo. Mas para isso eu preciso que tu avise o teu irmão, para que teu irmão venha, converse e faça uma despedida da tua mãe, veja ela. Claro que isso aí abalou muito Juliana, né? Deixou ela muito triste, muito triste. Mas, como era muito minha amiga, eu estava sempre com ela, eu disse para ela: ó, ergue a cabeça, porque a melhor coisa que tem a fazer é agradecer a Deus por algumas passagens que não nos permitem os nossos entes queridos sofrerem. Ela avisou o irmão de pronto, já se manifestou, a primeira oportunidade de já estaria vindo. E eu me lembro direitinho que isso era numa quinta-feira, e o doutor pegou e falou para ela, o médico foi bem claro, ele disse assim, ó: Juliana, eu posso segurar a tua mãe de uma forma lúcida até domingo. E eu me lembro que o Júlio pegou e disse: eu consigo chegar apenas no domingo. Parece que essas datas até se encontram, sabe? Eu acho bem. Parece que a vida é um jogo de cartas marcadas, sabe? E bem interessante isso. Eu fui buscar o Júlio no aeroporto no domingo e levei ele direto para o hospital. Eu me lembro claramente no momento que ele entrou no quarto, abriu a porta, estavam alguns tios, poucos amigos, mas eram parentes assim. E a senhorinha olhou para ele assim, deu um sorrisinho e falou assim com a voz fraquinha: filho. Reconheceu ele de bate-pronto, sabe? Me deixou bem emocionado, eu me lembro aquele dia, porque anos atrás eu tinha passado por algo parecido. Daí ele se aproximou da mãe, deu um beijo na testa dela, e ela pegou e disse assim: filho, tu cumprimentou teus tios? E daí ele disse: não, mãe, eu cheguei agora, vim te cumprimentar. Ele falou, eu não me lembro direito dos tios, porque eu conhecia pouco eles, né? Eu me lembro que um era Adão o nome, né? O tio Adão, a tia fulana. E daí ele disse assim, não, e o tio Olavo? E apontou para o canto. E daí o tio Olavo já tinha falecido, já não estava mais. Há algum bom tempo ele já não
não estava mais conosco. E daí ele perguntou: mãe, o tio Olavo está aonde? Eu disse assim: ali, ó, ali no canto, junto com a avó, a mãe dela. Ele olhou, se virou, olhou novamente e disse: ah, sim, eu vou lá dar um beijo neles. Daí ele perguntou: mas mãe, eles vieram fazer o que aqui? E eu me lembro claramente quando ela disse assim: eles vieram me buscar, meu filho. A mãe dela e o irmão dela, ambos falecidos, vieram acolher ela. E essa história me marcou de tal forma, porque depois daquele dia, ela não recuperou mais a sua, ela não recuperou mais a sua consciência, porque ela apenas assim olhava, 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 olhava. Mas o Júlio, meu amigo, que era uma pessoa lidada, ele não era espírita, mas ele lidava bem com essa questão, assim, tinha vivido muitos anos na Índia, muitos anos. Daí eu me lembro que quando eu estava saindo com ele, assim, conversando com ele esbarrou numa pessoa. Eu particularmente não vi ninguém, né? Ele olhou para trás, olhou para mim, abriu um sorriso assim e deu uma risada assim, me abraçou. E eu disse: mas o que que houve? Ele disse assim: ó, esse é meu tio Olavo que esbarrou em mim. Eu não vi a pessoa, ele viu. Eu achei uma história muito interessante, sabe? Muito interessante. Tem várias outras histórias parecidas com essa, muito semelhantes. Se vocês quiserem me enviar, só colocar nos comentários que a gente vai dar uma atenção especial, tá? Fiquem comigo. A gente se vê.